aos amigos que marcaram presença e ao público que está na sala e eventualmente não estaria a contar com isto. Eu vou apresentar-me, o meu nome é Jorge Bateia, sou o presidente de uma associação cívica chamada Democracia Solidária. É uma associação cívica que pretende animar o debate político em Portugal no sentido de discutir a posição do país face ao euro, o futuro do país e a crise em que estamos metidos nestes últimos anos. Portanto, qualquer coisa que nos diz respeito à nossa vida e ao futuro das nossas comunidades, ao futuro de cada um de nós, dos nossos filhos e netos, ao futuro do país. Isto de sair do euro, eventualmente, causa alguma perplexidade, suscita muita ansiedade. É, portanto, um tema que ainda não entrou no debate público em Portugal e há muita gente que fala sobre isto um pouco a medo. Então, só lembrar que o lançamento do euro foi um projeto que a maior parte das pessoas julga que foi da iniciativa da Alemanha. Mas, de facto, apesar de se falar muito que a Alemanha é que tem o poder dentro da zona euro, etc., de facto, o projeto do euro foi, sobretudo, pensado muito pelos franceses. Com a queda do Muro de Berlim e com a reunificação alemã, os franceses temeram o que será da Europa com uma Alemanha forte, reunificada. E então, François Mitterrand entendeu que talvez fosse possível dar luz verde à reunificação alemã, desde que conseguíssemos trazer a Alemanha unificada para um espaço mais amplo, onde a França tivesse um poder tal que a Alemanha fosse tornada um parceiro confiável. A Alemanha sozinha e reunificada metia medo. E, portanto, foi proposto à Alemanha que amarrasse a sua moeda às dos outros países da comunidade europeia através da criação de uma moeda única. E essa moeda única seria a forma de, pensava o presidente francês, controlar e dominar a Alemanha. Porquê uma decisão de alto risco? Se vocês olharem para este gráfico, eu traduzo rapidamente o que se passa. A unificação, uma moeda única, já existiu de alguma maneira a partir do chamado padrão ouro. O que era o padrão ouro? No século XIX, a moeda estava toda ligada ao ouro e o número de países que adotava o padrão ouro era dado por estas barras. Acontece, porém, que o padrão ouro tinha uma característica muito particular, que é esta: não se pode desvalorizar. A fixação da cotação para o ouro era algo rígido, não se podia mexer, senão todo o sistema entrava em descrédito. Portanto, quando um país tivesse um déficit, por exemplo, tinha muitas importações, as exportações não eram tão fortes, o déficit acumulava-se ano para ano, o país assistia a uma sangria de ouro, porque as importações excessivas relativamente às exportações significa que todos os anos se tem que pagar e paga-se com ouro. A conversão das moedas era feita com base no ouro. Portanto, um país com excesso de déficit externo é um país que vai perdendo ouro. Neste tempo, século XIX e princípio do século XX, como é que se resolvia um problema destes? Para que o Banco Central, que começaram a ser criados a partir dos finais do século XIX, como é que ele conseguia suster isto? Era muito simples, ou muito dramático. O país fazia uma política de desemprego, o país assumia que tinha que produzir desemprego, os salários baixavam, com salários mais baixos o país tinha custos de trabalho inferiores e aumentava a sua competitividade externa, aumentava as exportações por essa via, e por outro lado, como as pessoas tinham menos dinheiro e havia mais pobreza, reduziam-se as importações. E o reequilíbrio externo era feito a partir do mercado de trabalho. Desemprego de massa
dava origem a uma redução das importações e estimulava as exportações pela redução do custo de trabalho. Isto parece-nos familiar. De facto, isto já era aquilo que hoje a gente chama política de austeridade. O reequilíbrio externo feito pela chamada desvalorização interna. Não podendo desvalorizar a moeda, desvaloriza-se o trabalho e é por essa via que se reequilibra externamente. Com a Primeira Grande Guerra, o número de países que adotavam este padrão praticamente desapareceu. A guerra foi cada um por si, o sistema internacional colapsou, mas depois da Primeira Grande Guerra, os países voltaram a reintroduzir o ouro, o padrão ouro. A respeitabilidade do padrão ouro retoma a partir dessa Primeira Grande Guerra. Pois bem, o que é que houve de novo neste período? Os trabalhadores, entretanto, nos anos 30, em reação à Grande Depressão, já se organizavam, já tinham sindicatos, já tinha na Inglaterra o Partido Trabalhista, os sociais-democratas noutros países assumiam a contestação ao sistema. Portanto, o padrão ouro enfrentava condições completamente diferentes do século XIX, que são as da reação de quem era o habitual bombo da festa no ajustamento, agora começava a não querer aceitar este tipo de políticas e a votar. O direito ao voto permitiu eleger deputados contra estas políticas. O resultado disto foi que a política de austeridade da Inglaterra, em reação ao fundamento da economia norte-americana com a Grande Depressão, iniciada com o crash da Bolsa de 1929. Essa política provocou um descontentamento tão grande, os cortes nos salários dos funcionários públicos foram tão fortes, que houve um levantamento, uma revolta, num barco da Marinha Inglesa. Essa revolta levou o governo a pensar seriamente se poderia continuar com este tipo de política. O resultado foi a Inglaterra saiu do padrão ouro em 1931. E justamente quando a Inglaterra sai do padrão ouro, em 31, os outros países começam a sair atrás. E chega-se aqui a alguns 35, e já cada vez há menos países no padrão ouro. E depois caminha-se para a Segunda Grande Guerra. O que é que aconteceu? É que realmente o sistema do padrão ouro não era mais sustentável socialmente e, portanto, também politicamente não tinha condições para se aguentar. Os países passaram a desvalorizar a moeda e começaram a arranjar outros mecanismos de sistema de pagamentos. Isto para dizer o quê? Que o euro, quando foi adotado, de certo modo, constitui um paralelo com o padrão ouro. Os países abdicam das suas moedas, mais radicalmente que no padrão ouro, onde cada um tinha a sua moeda, mas estava vinculada à paridade com o ouro. Aqui até desaparecem as moedas nacionais e não há, portanto, o mecanismo do ajustamento externo pela via da desvalorização. O país está a importar de mais, está a exportar de menos e não tem taxa de câmbio para desvalorizar. Como é que se ajusta? Justamente como no tempo do padrão ouro, pela desvalorização interna, ou seja, pelo desemprego em massa. O padrão ouro e o euro são estruturalmente idênticos. E, portanto, aquilo que vos estou a falar é qualquer coisa que já aconteceu e sabemos como terminou. Sabemos que o padrão ouro terminou com revoltas sociais, com o fim desse padrão ouro em quase todos os países, e um dos países que resistiu mais ao fim do padrão ouro, sabem qual foi? Foi a Alemanha. A Alemanha, impregnada desta doutrina de que o orçamento tem que estar equilibrado, a recessão continuava, eles recebiam menos impostos, também cortavam nas despesas e assim sucessivamente numa espiral que agravou aquilo que já era o resultado do impacto da Grande Depressão na Europa. O resultado é que Hitler conseguiu ir acumulando crescentes votações nas eleições até conseguir um resultado tal que o poder entendeu que era melhor tê-lo no governo do que tê-lo nas ruas com as milícias a fazerem ataques
a judeus, ataques a comunistas, havia mortes constantemente nas ruas. E, portanto, quem viu o que aconteceu na Grécia com a Aurora Dourada foi algo semelhante, só que em escala muitíssimo superior. Hitler foi convidado a entrar no governo e, a partir daí, as milícias e o aparelho de Estado foram tomados pelos nazis. Os negócios querem o menos trabalho possível, menos custos de conversão em câmbios. Se há mercado comum, se pudermos evitar câmbios melhor, se pudermos ter redução de custos de conversão de moedas, todos os negociantes, todos os negócios querem qualquer coisa que lhes facilite a vida. O que ignoram é as consequências disso para o resto da sociedade e se isso é comportável. Ora, acontece que nessa altura já um economista de origem polaca, mas viveu na Inglaterra há muitos anos, dizia o seguinte: é um erro perigoso acreditar que uma união económica e monetária pode preceder uma união política. O que sucede é que quando esta união económica e monetária começa a produzir efeitos de desequilíbrio num território que tem partes mais desenvolvidas e outras muito menos desenvolvidas, esses desequilíbrios agravados pela moeda única, uma moeda que serve a uns, mas é demasiado valorizada para a economia de outros, mais fracos, então esses desequilíbrios vão acabar por lançar a discórdia dentro do espaço da moeda única e acabar por dar cabo da própria ideia de união política. É isso que estamos a assistir. O euro está a dar cabo da própria ideia de União Europeia. Portanto, é o euro contra a União Europeia. Foi previsto já nos anos 70. Grandes economistas já na altura se pronunciaram dizendo que isto é um erro. Quando há uma união política, nós aceitamos contribuir com dinheiro para as regiões mais pobres. Nós, em Portugal, não fazemos contas ao dinheiro que transferimos para Trás-os-Montes ou para as Beiras. Agora estão a pensar, vejam bem se é viável constituir uma moeda única e não haver vontade das zonas mais ricas da União Económica e Monetária para transferir dinheiro para as regiões mais pobres. Notem que não são os fundos comunitários. É transferências anuais de montantes muitíssimo superiores e permanentes e para sempre. Que é outra coisa. É que a Alemanha Ocidental, os Länder da Alemanha Ocidental, transferem todos os anos para a antiga Alemanha Oriental, os Länder do outro lado, transferem todos os anos um montante colossal de dinheiro. E é permanente. Faz parte da unidade nacional. Portanto, a questão que se coloca é saber como é que é possível e como se atreveram a construir um projeto que, como eu disse, é um projeto de alto risco. O que é que deu? O resultado disto foi, no essencial, retratado neste gráfico. A linha de cima mostra-nos um conjunto de países como a Alemanha, a Holanda, a Bélgica, a Áustria e a Finlândia acumulam créditos. Os de baixo, o grupo França, Itália, Espanha, Portugal, Grécia e Irlanda, acumula dívida. E a partir de quando é que há este alargamento, este fosso entre credores e devedores? Preparem nos anos. Quando é que isto começa a alargar? Entre 98 e 2002. O que quer dizer a partir do euro. Com o euro, há uma polarização em que uns acumulam créditos e os outros acumulam dívida externa. O que quer dizer, no fundo, que há dinheiro dos países credores que vem para os países da periferia e os países da periferia vivem um nível de vida à custa do endividamento. Ou seja, tivemos bons anos em Portugal de prosperidade, mas uma pseudo-prosperidade porque feita à custa do endividamento do país. Não só Portugal. Vou falar aqui deste grupo que inclui até a própria França se desindustrializou bastante, a Itália, a Espanha, a Grécia e até a própria Irlanda, porque o boom do imobiliário na Irlanda e em Espanha foi feito com o dinheiro dos bancos do Norte para os bancos da periferia. Acontece que com o euro já não há mais desvalorizações.
E se não há mais desvalorizações, quer dizer que não há risco. Eu ponho lá em euros e recebo em euros. Então isso significa que já não há motivo para haver spreads significativos. E então o que nós temos é praticamente a mesma taxa de juros, com pequeníssimas diferenças entre a Alemanha e o resto da Europa. Estávamos encantados, felizes, baixas taxas de juros. Antes pagávamos taxas de juros mais altas, agora juros mais baixos. Pois, mas os juros mais baixos significa endividamento e falta saber se a economia responde ao crédito que é concedido com produção nacional. O que acontece é que a Alemanha aproveitou muito bem este boom da periferia, de crédito fácil e barato, vendendo justamente para a periferia. Os excedentes da Alemanha foram construídos justamente a partir deste momento. E a periferia, encantada em receber dinheiro do norte da Europa, foi-se alegremente endividando. Até ao dia em que rebenta a crise financeira nos Estados Unidos, em 2007 e 2008, e essa crise lança a dúvida: será que a Grécia consegue pagar as suas dívidas? O mesmo com a Irlanda e com Portugal. Já sabemos a história. Perante tal situação, tivemos que recorrer a um empréstimo da chamada Troika, que nada mais fez do que transferir dinheiro para estes países, que por seu turno pagaram as dívidas que o Estado ia tendo, ou já tinha acumulado e estava pendente, ou iam sucessivamente vencendo. Ou seja, os bancos que tinham empréstimos a estes Estados foram pagos com o dinheiro dos empréstimos da Troika a estes Estados. Portanto, a dívida dos bancos foi resgatada pelo empréstimo da Troika. A Troika acabou a ficar como credora destes países em vez dos bancos. A Troika salvou os bancos do centro da Europa que tinham um problema na periferia. Qual foi a política que foi imposta pela Troika? Temos aqui uma política dita de austeridade. Essa política de austeridade acaba por reduzir a procura na economia. A componente do Estado é importante na economia. As pessoas não percebem isso, mas de facto a despesa pública é uma componente central do circuito económico. Com a redução da despesa pública ou com a coleta de mais impostos, que é uma forma de retirar dinheiro do circuito económico, nós temos uma diminuição da procura e, portanto, desemprego e uma redução do crescimento, que em dada altura é mesmo recessão. Portanto, falências, desemprego é resultado desta política deliberada de corte e reequilíbrio orçamental. Qual é a implicação disto? Mais desemprego significa mais subsídios de desemprego para pagar, mais transferências para os mais pobres e, por outro lado, menos receita dos impostos. Esta redução da receita com o aumento da despesa social acaba por agravar o déficit. E aquilo que se pretendia, que era o reequilíbrio do orçamento, acaba por não se conseguir materializar, porque a política de austeridade é ela própria contraproducente. É que não é porque eles eram incompetentes ou porque o ministro não conseguia fazer bem as previsões. Isso é tudo uma conversa laracha conversa de café. A realidade é esta: a política de austeridade mina os próprios objetivos. Esta situação gera receios nos mercados financeiros, há receio que o país, com déficits e nesta espiral, acabe por acumular dívida e acaba por acumular a dívida. Todos os déficits juntam-se à dívida que vem de trás e, portanto, o receio de bancarrota faz com que se venda a dívida do país, o que quer dizer que se exige um juro maior para se poder comprar alguma dessa dívida. E com juros maiores significa que a taxa de juro a pagar é mais alta e, por outro lado, como aumenta o volume de dívida, o montante de despesa no orçamento em juros vai crescendo em bola de neve. Aumenta o total, pelo lado do volume da dívida que paga juros e pela própria taxa de juros, que é ela própria maior. E então isto gera, mais uma vez, uma pressão sobre o próprio déficit, no sentido de aumentar o déficit. Portanto, a questão que se coloca é, então, há saída para isto ou não? O que é que podemos fazer? Nos Estados Unidos, durante décadas após a Segunda Grande Guerra,
a subida dos salários acompanhou a subida da produtividade. Salários e produtividade andavam a par, tempo em que os sindicatos exigiam, tinham margem para reivindicar, e as políticas eram razoavelmente amigas da distribuição do rendimento. Porém, a partir dos anos 70, choques petrolíferos e ascensão ao poder de Ronald Reagan e de toda a ideologia neoliberal, o que nós temos é uma grande diferença entre o crescimento da produtividade e o pagamento dos salários hora nos Estados Unidos. Então, o que nós temos aqui, 2013 e agora mais recente até 2016, é justamente uma grande diferença entre quem acumula dinheiro com os lucros e quem recebe em termos de trabalho. Temos uma estagnação das remunerações do trabalho. E isto só podia dar no que deu nas eleições norte-americanas. De facto, a crise nos Estados Unidos não é verdadeiramente uma crise que tenha sido ultrapassada. Reparem que a taxa de emprego estava aqui e agora está aqui. O fundo da crise foi aqui e estamos aqui. Neste momento, quando comparamos com 2007, que é esta linha ponteada, quando comparamos com 2007, o início da crise, há menos 2 milhões de empregados no escalão etário dos 25 aos 54 anos. Portanto, não estranha que haja raiva no eleitorado norte-americano. Portanto, era absolutamente previsível que a vitória de Trump tenha ocorrido. Só quem não percebia nada do que se passava na sociedade americana é que se admiraria disso acontecer. 30 anos a construir a vitória de Trump com a política económica destas últimas décadas. E é isto que a gente tem que aprender. A construção de uma sociedade fraturada, altamente desigual, leva a um ressentimento para com o outro que está ali ao lado e que me disputa o emprego. O outro que veio do estrangeiro e é imigrante. O outro que tem modos de viver, de comer, de religião que é diferente. Tudo aquilo que desestabiliza muito mais num contexto de fratura, frustração, endividamento e perda da casa ao banco. Todo o clima de ressentimento social da classe média, não estou a falar de pobres, estou a falar de classe média que empobreceu. Gente que perdeu expectativas, que os filhos não puderam ir estudar. Gente frustrada. Tinha empregos bons na indústria do automóvel e que, simplesmente, foi varrido. Empresas inteiras fechadas. Essas zonas onde se votou no passado Obama, votaram Trump agora. Eu presumo que o voto, há vários analistas que dizem, é sobretudo um voto de repúdio do sistema, é um voto de raiva, não é um voto por qualquer coisa. É um voto contra. Hillary Clinton representava o sistema financeiro norte-americano e aquele chegava ali e dizia, eu faço muito melhor que ela e eu prometo que vos arranjo empregos. Estamos num tempo em que os demagogos estão disponíveis para, com o seu narcisismo, aparecerem perante as câmaras e prometerem ao povo que dão coisas. E o povo está sedento, está farto da vida coleta. Beppe Grillo na Itália não é um líder formal, ele agora está um bocado mais na penumbra, mas ele fundou um partido que é o Partido de Palhaço. A profissão dele era palhaço. E criou o Partido de 5 Estrelas. Neste momento, o Partido de 5 Estrelas, nas sondagens, é o segundo partido da Itália, já elegeu o Presidente da Câmara de Roma e Turim, e, no entanto, as pessoas não conseguem perceber porque é assim. Mas é fácil perceber porque é assim. Os italianos estão fartos da desindustrialização que o euro produziu e querem mudar de vida. E se aparecer alguém com um projeto desestruturado, mas que lhes fala ao coração e que lhes promete rebentar com o sistema, e que aponta aos corruptos do aparelho central, as pessoas vão atrás. A questão não é haver gente desta. A questão é porque é que os outros partidos não respondem aos anseios das pessoas. Este partido, o PNR, tentou fazer uma arruaça dentro de um outro partido que é o LIVRE. O que quer dizer que nós vamos progressivamente assistir a incidentes destes. Há cada vez mais jovens, homens sobretudo,
com vontade de partir tudo, com vontade de dar pancada. É preciso perceber porquê. Não basta dizer são os malandros, metê-los na cadeia, etc. É preciso perceber porquê é que este mal-estar existe. Perante isto, só nós temos 3 hipóteses. Uma delas é manter a ideia que alguns ainda continuam a dizer: a União Europeia tem que mudar, tem que fazer meia culpa, precisamos de novos líderes para que a União Europeia siga em frente. O sonho dos Estados Unidos da Europa é um sonho que vale a pena continuar. Portanto, aquela ideia de moeda única, todos unidos, como se os Estados Unidos da Europa pudessem ser construídos sem um povo europeu. E de facto não há um povo europeu, há vários povos na Europa. Olha, ou queremos uma germanização da Europa, quer dizer, escolhemos os 2 vértices: aprofundamento da integração europeia e mantemos os Estados-membros. É aquilo que Schäuble, o Ministro das Finanças alemão, pretende. Ele diz-se um europeísta, no sentido de não quer eliminar os Estados, o que quer é construir um poder central em Bruxelas, por trás do qual está Berlim, que mande nos Estados, integre os orçamentos dos Estados e os submeta a uma política comum que é ditada pelos interesses da Alemanha. Por isso é que se chama germanização. Chama-se isso o aprofundamento da integração europeia pelo lado ordoliberal, que é pelo lado das regras da Alemanha. Portanto, se não queremos isto, se não queremos a manutenção do status quo que estamos a viver neste momento, e que é basicamente a extensão da dominação da Alemanha a toda a Europa segundo os seus interesses, e sem transferências, sem quaisquer solidariedade significativa, então temos que escolher outros 2 vértices deste triângulo. E essa escolha terá de ser a manutenção dos Estados-membros e o exercício da soberania democrática. O que significa que Portugal, Grécia, Espanha teriam de recuperar a respectiva soberania, o que quer dizer soberania também sobre a respectiva moeda. A cooperação entre os países faz-se na base do respeito da soberania de cada um. No fundo, o que fazer significa tomarmos uma decisão sobre qual é o caminho que queremos seguir. O caminho federal está praticamente liquidado. Neste momento, nem pensar em tal coisa. E, portanto, só nos resta a submissão à Alemanha ou a autonomia dos países que entenderem que querem ter soberania sobre a própria moeda, fazer os ajustamentos indispensáveis com as desvalorizações que forem necessárias, etc. Nós, na Democracia Solidária, publicamos um comunicado, um texto de tomada de posição sobre isto. Se forem ver o blog da Democracia Solidária, encontram lá o texto. Eu, pela minha parte, terminaria com este pequeno parágrafo que diz: nós, para pormos termo a esta vertigem suicida, que faz lembrar muito os tempos dos anos 30, nós precisamos de uma frente mobilizadora de todos os democratas que rejeitam estas políticas que provaram ser um fracasso, que são idênticas às dos anos 30, aliás, que criaram o clima que deu origem aos fascismos na Europa nos anos 30 e que está hoje a dar o mesmo resultado, exatamente o mesmo resultado, embora em grau diferente, em contexto evidentemente histórico diferente. E se quisermos pôr termo a isto, precisamos de um contramovimento que dê resposta aos anseios das pessoas. E é tudo. Deixo a palavra agora para vocês.